como discutir com quem você discorda. Este é o meu assunto hoje. Sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Uma das coisas que a nossa época perdeu em grande estilo foi a capacidade do diálogo, da discussão, do debate, especialmente quando se fala em pessoas discutirem sobre questões políticas, religiosas, sociais, direitos humanos. Bom, escolha quase qualquer coisa, menos futebol, que a gente ainda tem como discutir. Paradoxalmente, ainda se consegue. Por quê? Porque quando se fala de futebol, fala-se das mesmas regras, do mesmo campo, dos mesmos valores, se o cara é bom de bola, se ele é um bom atacante, se ele defende bem. Pelo menos só existem 2 gols para atingir, um de um lado, outro de outro lado, não tem 3, não tem 4, e não é sem gol. Mas hoje em dia, quando nós discutimos outras coisas, parece que não haver um gol, parece não haver regras básicas do jogo. E agora que vem um grande problema, não é? Porque quando nós falamos de certas palavras, usamos certas palavras, muitas vezes, e com muita frequência, você vê pessoas que, ao empregarem uma palavra, usarem uma palavra, o que eles querem dizer com aquela palavra não é o que você quer dizer com aquela palavra. Vamos usar política, por exemplo. Quando a esquerda fala de democracia, não está falando da mesma coisa que quando a direita fala de democracia. Muitos batem no peito e falam, não, nós somos democráticos, quando claramente suas ações não são nada democráticos. Então, quando se discute democracia, primeiro tem que voltar a entender que certas palavras têm um significado empírico, têm um significado histórico, e que estes significados estão sendo transformados, mudados, corrompidos, claramente corrompidos. Então, quando a gente está falando de um assunto, muitas vezes não estamos falando daquele assunto. As duas estão falando de assuntos completamente diferentes. Então, quando você sai de um ponto em comum, digamos, todo mundo está indo numa jornada de 1.000 quilômetros, certo? Se você desviar um pouquinho da direção da pessoa ao seu lado e mantiver uma linha reta, em 1.000 quilômetros vocês estarão mundos de distância um do outro. Por quê? Porque a origem partiu, né? A jornada partiu com uma orientação diferente. Então, quando hoje nós discutimos uma questão de chegada, né? Uma questão que tem a ver com o fim de uma jornada, com a conclusão de um argumento, não há como discutir. Por quê? Porque para discutir, teria que voltar aos primeiros passos. Teriam que reconsiderar os pressupostos, né? Aquilo que todo mundo diz. Não, isso a gente já sabe que é verdade, mas não sabe. Não sabe. O que um acha verdade, o outro não acha que é verdadeira. Então, não há concordância sobre as regras fundamentais de engajamento. No futebol, até agora, tudo se mantém. Mas se daqui a pouco um time disser, não, futebol é jogar com a mão, e o primeiro diz, não, futebol é jogar com o pé. Então, o pênalti que vem por usar a mão, então se aplica aos 2 times. E aí você tem o quê? Um jogo assimétrico. Um jogo onde os dois não estão jogando o mesmo esporte. Um está jogando com a mão, é o handball, né? E o outro está jogando futebol. Ou, de repente, alguém vem e traz um taco para o campo de futebol e diz assim, não, para mim futebol é isso agora. E quando eu digo futebol, é futebol jogado com taco. E outro diz, não, futebol é jogado com o pé. Não, para mim agora é com taco. E se não houver concordância sobre esses fundamentos mais elementares, o jogo não acontece. E aí o que acontece? Todo mundo abandona o campo. Então vou jogar em outro estádio, onde todo mundo joga pelas minhas regras. E isso que nós estamos vendo hoje em dia. Pessoas estão dizendo, olha,
a gente não pode nem discutir, a gente não pode nem dialogar, não podemos nem conversar. Por quê? É porque não dá, porque eu estou falando uma coisa, você está falando outra coisa e não existe possibilidade de dizer, não, peraí, você tem um jogador que tem mérito. Para hoje em dia, se você for de uma certa orientação, ninguém do outro lado tem mérito, mesmo que faça chover, mesmo que faça um bem danado. Você diz, não, isso aí é fascismo, isso aí é comunismo, isso aí a gente faz o seguinte, a gente acaba qualificando tudo e criamos o quê? O nosso próximo repulsivo, é o ser, é o ente repulsivo. Então, nós repulsamos, nós rejeitamos já de antemão e a priori tudo que a pessoa pode dizer. Não queremos ouvir nada. Por quê? Porque descobrimos que ele não está jogando com o pé, ele está jogando com taco. E aí, com o taco diz, não, eu estou redefinindo o jogo. E você diz, não, eu não aceito que o jogo seja redefinido. Eu quero conservar, sou conservador, quero conservar o jogo com o pé. E o outro diz, não, mas agora o jogo é assim. E um não aceita como o outro está redefinindo, o outro está querendo redefinir, então não aceita porque acha que é retrógrada a pessoa que está querendo manter a velha maneira de jogar. E isso acontece em todas as frentes, seja teologia, política, sociedade, arte, música. Por enquanto ainda temos futebol, né, gente? Ainda temos futebol. Mas nós temos que entender. Por causa disso, a nossa frustração está se tornando cada vez maior e, infelizmente, a coisa está saindo no braço. Pessoas estão partindo para a ignorância e eu lamento isso. Mas nós temos que, para o bem desta sociedade, da igreja e do nosso futuro como nação, nós temos que restaurar diálogo, nós temos que conversar. Bom, este é meu assunto hoje. Volto a falar sobre meu canal, que eu periodicamente posto alguma coisa, um artigo, um pensamento, algo que eu vi, tudo sobre oração. No Telegram é chamado Orando pelo Brasil, uma palavra só, orando, O maiúsculo, pelo Brasil, P maiúsculo, mas é uma palavra só, Orando pelo Brasil, no Telegram. Aí você vai receber uma postagem de vez em quando, eu não fico colocando uma coisa todo dia, né? Às vezes uma vez por semana, 2 vezes, às vezes 3 vezes num dia só, mas na medida que eu vou sentindo, eu vou alimentando esse canal. Ou você pode entrar no meu Facebook, Walter Robert McAllister Jr. para maiores contatos, pode me seguir, que eu estou sempre postando coisas lá também. Eu volto sempre quando eu posso, mas por enquanto eu fico por aqui, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.